Olá, seja muito bem-vindo a mais uma reflexão aqui no canal. E essa é uma reflexão direcionada, com o endereço certo, para quem é crente. Você é crente? Você se considera aí uma pessoa que vai, pelo menos uma vez por semana, eventualmente, congregar em uma igreja, participa ali das atividades? Eu quero nos levar, né, porque eu também preciso dessa reflexão, nos levar a uma reflexão e uma pergunta. Qual é a motivação da gente pertencer àquele lugar, da gente estar indo numa igreja semana após semana, ou mais ainda, quem sabe a gente se disponibilizou ali o nosso tempo para se envolver em mais atividades? Qual é a motivação do nosso coração em relação a isso? Eu acho que essa é uma pergunta muito importante, é uma pergunta chave aí, né? A nossa motivação, porque eu estava pensando uma armadilha, né, que a gente pode cair em relação a isso, de acordo com a nossa motivação. A gente vê que é bem comum, assim, algo que eu tenho pensado muito, que é o ativismo religioso, né? Que é aquela coisa, assim, voltada para a coisa em si, né? Para manter aquele sistema, aquele ecossistema funcionando. E não que isso não seja importante, né? A estrutura, ela é importante de ser mantida, senão, né? Como que as pessoas vão estar indo naquele lugar? Precisa haver uma estrutura. Mas a gente pode se perder nesse ativismo religioso, né? A gente pode se perder em dar importância para um título, né? Ah, eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou líder de algum ministério. Isso tem importância, tem na questão da organização em si, e creio que sim, né? É uma missão, né? Aqui a fala não é desvalorizando isso, mas é a gente tentar pensar um pouco mais a fundo sobre essa questão, né? Porque se a gente se apega só aí nessa questão da estrutura, da organização, e a gente não medita, não faz uma reflexão sobre a nossa motivação indo na igreja, sendo um cristão, a gente pode se perder nisso. E é dentro disso que às vezes pessoas que não vão na igreja, elas criticam essa organização falando assim: "Ah, a igreja é um clube". Quando a gente se perde dentro desse ativismo religioso, ou quando em algum momento da nossa fé, da nossa caminhada de fé, a gente perde o sentido, né? A gente pensa: "Poxa, eu só tô fazendo coisas e fazendo coisas e fazendo coisas", e perde o sentido. Se a gente vai pelo caminho aí do ativismo religioso, as coisas elas perdem o sentido. Por mais que seja importante, aqui quero frisar, é importante a organização, é importante a estrutura, mas a nossa motivação ela não pode estar em manter essa estrutura somente, né? Porque a gente tem que avaliar a nossa motivação de acordo com a Bíblia, né? E é muito simples o que Jesus orienta os seus discípulos. Jesus orienta o seguinte, né? Aquele que segue ele fala assim, ó, vai lá, né? E faz mais discípulos, né? Então é tão simples, mas ao mesmo tempo é tão complexo, né? Porque envolve tantas coisas. Mas eu acredito, assim, pensando um pouco sobre isso, que se a nossa motivação ela estiver bem alinhada com o que a Bíblia nos orienta, com o que Jesus nos orientou, ó, vai lá, né? Espalha a mensagem das boas novas, faz mais discípulos, anuncia o meu amor, a minha salvação aos perdidos, ama o vulnerável, ama o órfão e a viúva. Se a gente alinhar a nossa motivação a essa palavra, eu acho que tem menos chance da gente se perder aí na caminhada, né? Porque eu vejo que às vezes tem uma desmotivação dentro da igreja em geral, né? A igreja em geral, para fazer coisas que fogem daquele protocolo, né? Porque é bem simples, a gente não precisa ter um título ou né,
sou líder da evangelização para evangelizar, né? Sou líder de determinada função da igreja para fazer aquilo, né? A gente precisa ver o que precisa ser feito e fazer, né? É simples, é muito mais simples do que parece. E eu sei que aqui eu entendo que tem ambientes, dependendo do ambiente que você esteja, o ambiente ele não te proporciona uma liberdade para fazer ali, exercer os teus dons, né? Mas num ambiente saudável, de líderes saudáveis que dão essa liberdade para as pessoas fazerem o que tem que ser feito, isso é muito lindo, né? Para a gente poder ter essa autonomia, essa proatividade aí, né? E tá com o coração certo, né? Para o que realmente importa. A gente não fugir aí da motivação certa, porque a gente não precisa de um grande evento na igreja aí para evangelizar, né? Eu acho que a coisa tem que ser orgânica. Eu venho pensando muito sobre isso, né? Que Deus é tão. Nos propõe uma liberdade, né? Nos propõe criatividade. Quando a gente pensa no caráter de Deus, que eu acredito que as coisas não podem ser tão engessadas assim, às vezes, como são, né? Por mais que tenha que ter a ordem da estrutura. Mas é simplesmente a gente ir ali fazer, simplesmente a gente ir ali anunciar Jesus, né? Tá na fila de um banco, né? Enfim, de uma loja, surge uma oportunidade para conversar com alguém, a gente ter aquele olhar de compaixão, de misericórdia pelo perdido, né? A gente rever a nossa história e pensar assim, poxa, eu fui alcançado pelo amor de Deus, né? Eu tive a minha vida transformada, eu tava nas trevas, eu tava sem esperança, eu estava perdida, eu estava lá no fundo do poço nos meus pecados e Jesus me alcançou. E a gente vai ter esse olhar de misericórdia, de compaixão na vida dos perdidos, aqueles que estão com a vida bagunçada, como muitos de nós já esteve. Eu já tive nesse lugar de uma vida extremamente bagunçada, que a gente não vê a luz no fim do túnel. Então é a gente ter esse olhar, né, de misericórdia e a gente seguir o que Jesus falou, o que Jesus orientou. Olha, se isso foi tão bom para ti, né? Eu tô parafraseando. Se isso foi tão bom para ti, vai lá e anuncia as boas novas de salvação, né? E a salvação, quando a gente pensa, não o mais importante é a nossa salvação, a nossa eternidade. Mas a salvação da nossa vida aqui também, né? Porque Deus vai endireitando os nossos caminhos, como fala a palavra, né? Então, é uma vida livre das correntes que nos prendem. Quer coisa melhor na vida, né? Quantas pessoas buscam paz no lugar errado, buscam o amor no lugar errado, e quando a gente centra a nossa vida na verdade, isso é maravilhoso. Então a gente quer proclamar essas boas novas de salvação às pessoas, né? E para isso a gente não precisa ter um título, né? A gente não precisa ter aí uma carteirinha, né, de sou evangelista, sou isso, sou aquilo. É simplesmente fazer, é muito mais simples do que parece. Eu penso muito na forma orgânica, na forma espontânea, não na forma engessada. Por mais que seja muito importante, sim, a ordem, a estrutura, mas a gente não pode se apegar a isso. Isso não pode limitar, né, o agir de Deus na nossa vida. E que a gente reflita sobre isso, né? Reflita nessa perguntinha aí, por quê? Qual é a motivação de eu ir na igreja? E a motivação, ela pode ser extremamente egoísta também, né? E isso tá totalmente disfuncional à fé. Porque muitas pessoas, infelizmente, elas vão na igreja para buscar só para si, né? Enfim, pode existir inúmeras motivações, até mesmo a motivação de tentar camuflar uma culpa, né? Cumprir aquele protocolo ali religioso. A gente precisa rever as nossas motivações, né? E alinhar as nossas motivações à verdade bíblica. Então, fica com essa reflexão, abraço e até o próximo vídeo.